Sintetizando, com Alê Moreno. Eu tenho que ser perfeito só para agradar? Requerer demais de mim só pelo que está fora me exige? Para além das paixões naturais, da sede de aprender, do amor pelo conhecimento, surge a urgência de ser sempre mais, de modo exponencial, de esticar o elástico, exigir de si o descomunal. Desafios sobre desafios, superações sobre superações, excelência sobre excelência, para, na sociedade do espetáculo, sucumbir diante do fato. Sou extraordinariamente normal, angustiantemente ordinário, trivial. Serão só os deuses extraordinários? Se as condições ordinárias é que movem o mundo? E quão fantástico isso é! Está tudo bem se perceber ordinário, ser extraordinariamente o que se é. Curar-se da exigência, reconhecer-se falível, mas capaz do impossível. Inverter as lentes, abrir-se integralmente, alma, corpo e mente. Saciar toda a sede na fonte que verte de dentro. Viver sem dor a interação com o exterior, na ordinária contundência de sermos todos extraordinários. Poemar no Sintetizando. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou o Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes eu peço que você siga a gente aqui no YouTube, no Síntese DH e também no Instagram, no Síntese _Educacão. Lembrando que síntese é sempre com Y. E para a conversa de hoje eu trago a querida Narayana Lessa, mas eu vou chamá-la ao longo da nossa prosa como Nara. Vai ficar mais fácil esse papo. Vou até querer entender se esse Nara tem uma inspiração em Nara Leão, por que não? Talvez ela nos conte ao longo do caminho. Esse papo foi muito interessante porque há alguns dias eu, no grupo de facilitadores aqui da Síntese, eu escrevi quem está disposto a trazer um tema e ser desafiado neste programa a dialogar e conversarmos sobre coisas inesperadas e, quiçá, esperadas, e aprofundar em coisas que movimentam a gente. E a Nara foi a primeira a levantar sua mão e disse, vou escrever no privado. E escreveu. E a provocação dela é mais ou menos assim, o extraordinário de não ser extraordinário, e segue num tema longo que ela vai explorar aqui com vocês. Mas, Nara, para começar essa prosa, eu começo com a nossa pergunta de 1 milhão de doletas, que é, Nara, quem é você? Adoro essa pergunta, tantas maneiras de responder. Eu vou começar, já que você fez a provocação, com a origem do meu nome, tá? Que eu acho uma coisa linda, assim, tenho um baita orgulho. Nara, na verdade, foi uma forma de lembrar do meu nome. A minha mãe escolheu o meu nome muito, muito antes de eu nascer, quando ela tinha aproximadamente 4 anos de idade. Isso nos leva a 1953. E ela era muito novinha e ela assistiu uma peça e tinha uma princesa com o nome de Narayana. Ela achou lindo o nome e ela falou para ela mesma, com aquela idade, que quando ela tivesse uma filha, a primeira filha que ela tivesse ia se chamar Narayana. E aqui estou eu. Então, ela tinha uma vizinha chamada Nara, e isso ajudou a lembrar, né? E, óbvio, também tinha a referência aí da Nara Leão, né? E o mais maneiro disso tudo é que esse nome é um nome hindu, e isso eu vim descobrir há pouquíssimo tempo, né? Poucos anos atrás. E a minha mãe não tinha nada a ver, não tem nada a ver até hoje com a cultura hindu, mas eu tenho, assim, não necessariamente a cultura hindu, mas há uns 5 anos eu me aproximei demais do yoga, da meditação. Eu me identifico demais com isso tudo, sabe?
E Narayana é o nome de uma divindade, é o outro nome de uma divindade que se chama Vishnu, que é tipo a Santíssima Trindade. Talvez eu fale errado, tá? Porque eu sempre confundo o hinduísmo com o budismo, então me perdoe na técnica. E aí tem as entidades são Brahma, Vishnu e Shiva, né? Então, Brahma cria, Shiva destrói e Vishnu mantém, e Vishnu é Narayana. Então, assim, é muito lindo o significado do meu nome, né? Eu tenho um orgulho, assim. Acho que isso já conta aí alguma história de mim, mas eu posso complementar, posso te falar que eu tenho 43 anos, que eu sou de Áries, eu sou bem fogo mesmo, assim, super intensa, eu gosto de um desafio. Eu sou mãe de 2 crianças que me transformam a cada dia e que me movem para qualquer coisa que eu vá fazer, não importa qual a área da minha vida. Arthur, de 7 anos, e Alice, de 3. Eu sou casada, eu acho que o casamento é um grande, enorme, gigante desafio. Eu trabalho com ética e compliance atualmente, mas eu sou fascinada por aprendizagem, gente, educação, comportamento, né? Esse contato humano é um troço que me alimenta pra caramba, em qualquer momento do dia, da noite, trabalhando ou não. Ó, galera, que vocês estão escutando, talvez tenhamos algum momento a participação dos filhos de Nara, que depois ela contar os nomes, que eles aparecem, assim, no fundo, lá no fundo vocês estão escutando, mas tá tudo bem, porque este também é o DNA deste programa, estamos dentro da casa de cada uma das pessoas. Ô, Nara, você propôs, eu amei a sua história, primeiro, já amei a história do nome, fiquei apaixonada por essa história do Mantém, eu tenho uma filha ariana, aí fiquei pensando como que é a história da Ariana. Ô, Nara, me conta essa proposta. Você trouxe a história do extraordinário, de não ser extraordinário, e aí segue um tema. Eu nem anotei tudo que é grande, mas eu queria que você fizesse o caminho contrário, contasse qual é, da onde surgiu essa sua ideia, para a gente dialogar hoje aqui. Vamos lá. Muito bom. Então, essa ideia, na verdade, ela surgiu quando eu entrei no mundo corporativo. Mentira, essa ideia surgiu há poucas semanas, mas ela remonta aí ao ano de 2008, né? Quando eu comecei a vivenciar essa experiência numa grande empresa, numa grande corporação, uma experiência profissional. E por quê? Aí a gente vai voltar um pouco mais. Lá para a minha infância, né? A minha relação com a escola. Eu era uma criança que fascinada pelo estudo, sim, sabe aquela criança que abre o material do ano que vai começar e começa a cheirar o livro e fica folheando o livro para ver o que vai aprender. Sempre tive essa sede, assim, sabe, de aprender, do conhecimento. Sempre tive uma coisa assim super bonita. Essa é a parte bonita. A parte que eu acho que deu uma distorcidinha, que eu fui desenvolvendo desde muito cedo uma coisa do perfeccionismo, né? Eu tenho que ser perfeita para agradar. Eu tenho que ser perfeita para agradar meus pais. Eu tenho que ser perfeita para agradar a sociedade. E esteticamente, digamos que eu não era a criança mais encaixadinha no padrão, né? Eu era uma menina grande, eu era uma menina gordinha, e eu sofri bastante bullying por isso, pela minha aparência física. Então, isso, de alguma maneira, encontra com uma necessidade de ser perfeita, pode falar palavrão no podcast ou não? De ser foda, de tirar 9 e 10, entendeu? E eu cresci com isso. Então, meu ambiente escolar era um misto de uma paixão natural pelo conhecimento e pelo aprender, com esse lance de 9 e 10, 9 e 10, 9 e 10. E assim, eu era estudiosa, sempre fui, sempre gostei e sempre tive notas muito altas, né? Notas, enfim, um outro capítulo. E nisso eu fui conquistando muita coisa na minha vida acadêmica, sabe? Então, toda prova que eu fazia, eu passava, as minhas notas eram excelentes, os professores me adoravam. Então, falando aqui numa linha cronológica mais razoável, desafios acadêmicos, né? Começou com ir para uma escola que me preparasse para passar no meu primeiro concurso, que era para fazer, na época, tá, segundo grau técnico, numa escola federal, Escola Técnica Federal de Química. Eu sou técnica em Química,
E também advogada. E ex-professora de inglês. E a minha filha está gritando, como o Ale já avisou. Mas tudo bem, vamos lá. E está cuidada, ela está cuidada, o pai está com ela. Então, eu quis ir para uma escola que me preparasse para essa prova. E eu fui para essa escola, consegui. Estando nessa escola, que é aquela visão total de vamos preparar o aluno, turma especial, os alunos especiais. Enfim, eu era uma aluna especial, com um desempenho bom, e eu passei para o 2º grau antes de terminar a 8ª série. Então, assim, né? Uau! Prova difícil, passei. Entrei, fui fazer o 2º grau, adolescência, outro capítulo. Mas, academicamente, notas altas, um dos melhores estágios eu consegui, eu entrei. Acabou. Não quero nada disso de química. Vou fazer vestibular. Quero passar por odontologia, faculdade federal. Passei. Tipo, eu fui conseguindo tudo, né? Aí, enfim, larguei a odontologia, várias coisas aconteceram. Fast forward, 2008, entro no mundo corporativo. Com qual cabeça? Sou extraordinária. Sou 9/10. Aí veio a primeira avaliação de desempenho. Dentro da média. Falei, como assim dentro da média? Média? Eu não sou uma pessoa média. E aí, eu comecei a brigar com o meu chefe na época, que eu não aceitava aquela avaliação, porque eu não era uma pessoa média. Esqueci, passei um ponto. Trainee. Trocentas pessoas no processo de trainee. Uma vaga, trainee do jurídico. Passei, entrei na empresa como trainee. Então, assim, como é que vem no primeiro trimestre da minha experiência já prática eu ser avaliada como média? E aí foi o meu primeiro choque de realidade, assim. Cara, tua vida acadêmica, escola, era uma parada. Agora, filha, a vida é outra. Cresceste, né? E eu não aceitei isso. Foi, enfim, aí daí, cara, vai desandar para um monte de outras coisas que aconteceram, coisas legais de superação, né? Porque eu sou assim, então tá bom. Então eu sou média, tomei tipo uma advertência, enfiei minha cabeça embaixo do buraco, levantei e falei, agora eu vou fazer um negócio extraordinário, fui lá e fiz. E fui reconhecida por isso. Mas daí para frente, a minha carreira foi muito trivial, assim, sabe? As coisas foram acontecendo dentro do que eu vejo que é uma coisa, assim, ordinária, no sentido de normal, né? Eu não sou nenhum super ultra talento, vice-presidente aos 35 anos, CEO aos 30, entendeu? Eu tenho 43 anos e eu sou gerente desde 2011, né? E aí eu comecei, né? Eu vou olhando para trás, e aí as coisas vão vindo. Eu falo, cara, mas espera aí, como é que uma coletividade, aí a gente parte do corporativo, mas a gente pode pensar em qualquer coletividade, como é que uma coletividade se sustenta sem as pessoas ordinárias, né? E o valor que as pessoas ordinárias têm? E as contribuições que elas fazem, entende? Então vem dessa viagem toda. Falei pra cacete, já acabou o podcast, né? Espetacular. Ô, Nara, mas não, foi ótimo. Porque eu queria também localizar no tema, porque quem me conhece sabe que meu roteiro não tinha roteiro, então eu tenho que ouvir para saber para onde eu vou. Ô, Nara, qual a química de uma pessoa extraordinária e de uma pessoa ordinária, como você traz aqui? Eu quero fazer a ponte com os seus estudos na química, né? Me conte, compare com o quê? Com moléculas, com prótons, com átomos, com nêutrons, com elétrons, é o máximo que eu lembro. Quantos mols tem uma pessoa extraordinária? Agora eu fui, nossa. Você usaria o tubo de Becker, não sei se chama isso, ou alguma coisa, uma pipeta para medir uma pessoa extraordinária? Bom, gastei toda a minha química e agora está na sua mão. Você me colocou numa sinuca de bico, porque eu terminei o 2º grau técnico em 1996. Então,
Mas vamos lá, eu ainda lembro de muita coisa. Eu acho química fascinante até hoje, aliás, né? E é muito legal, porque hoje eu trabalho numa indústria de alimentos, então vira e mexe tem que lidar com alguma questão de qualidade, aí começa não sei o quê, do processo, a rinçagem, eu vou lembrando, né? Da pipeta, do tubo, como é que é? O tubo de ensaio é basicão, mas como é que é? Ficamos Placa na de Petri! Ah, a Placa de placa de Petri, Petri! espetacular a placa de Petri. Eu Ficamos fiz na pipeta e no tubo agronomia, de ensaio. e também tinha história da química, mas vamos ficar no básico, no Vamos beabá da ficar no básico. química, uma Vamos ficar. linguagem popular. Vamos lá. Vamos ficar na Popular e química. bem. A química se expande aí, né, vai além dos Química moldes. para iniciantes. Vamos ficar no tema química para Orgânica, iniciantes. fiz inorgânica. Não, pelo amor dos meus filhinhos, toca o barco dentro das nossas Vamos lá. possibilidades. A química de uma pessoa extraordinária. A sociedade do espetáculo, né, que está dada, dos likes, dos views, da viralização, do impacto, né? Eu acho que a química de uma pessoa extraordinária é essa que consegue se destacar e ganhar notoriedade, né? Muito nas redes sociais, e das redes sociais, muitas vezes, a pessoa é até catapultada para outras mídias, né? Mas hoje a nossa vida gira muito em torno disso, né? Do destaque em redes sociais, de quantos compartilhamentos, isso tudo, né? De likes e views. Eu acho que essa química do extraordinário atual está muito dentro disso, né? O que gera uma baita de uma angústia, né? Assim, é quase que impossível ficar, para mim, é quase que impossível ficar fora disso. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito do LinkedIn e eu gosto muito de colocar umas coisas que aparentemente são nada a ver, tipo falar de planta, de árvore e conectar a natureza com características de liderança, sabe? Eu tenho essas coisas assim doidas. Eu costumo colocar algumas ideias lá. E aí eu faço um post no LinkedIn que eu falo: nossa, cara, esse post aqui ficou muito legal, botei uma foto, 20 likes. Assim, tipo, aí ficou, será que alguém mais gostou? 30 likes, sabe? E tipo, o que tem, né? Então eu fico nesse diálogo comigo mesma. O que tem? Aí vamos já pegando gancho para essa química do ordinário. Qual é o problema, afinal, em não ter 100 mil seguidores, 230 mil views, likes? Qual é o problema? Né? Ô, A Nara, química, nessa posso fazer química. Vai, vou fazer um vai. corte aqui, porque se a palavra extraordinário, a palavra extraordinário contém o ordinário. Então, o que eu estou pensando aqui é que, na verdade, todo ser extraordinário é ordinário de alguma maneira. A gente talvez tenha pontos de ser extraordinário, tem momentos. Por exemplo, eu vou falar por mim. Eu me acho um bom educador e, por que não, em alguns momentos eu por mim mesmo, isso é um problema meu, me reconheço, pô, aqui eu acho que eu fui extraordinário. Eu não preciso da validação do outro, eu preciso, por mim mesmo, reconhecer que fui extraordinário. É que talvez a grande angústia que surja quando eu escuto você é que eu estou fazendo para ser validado por alguém. E esse validado por alguém implica um monte de coisas que eu não controlo mais. E aí isso gera uma ansiedade tremenda. Mas, na minha conclusão química aqui, é que se todo mundo tem o ordinário dentro do extraordinário, todos somos extraordinários, como diz aquele, inclusive, o filme lá do Extraordinários. Tem até um podcast que minha filha fala sobre isso, e que é bem lindo. Vou deixar o link aqui no YouTube para quem quiser recordar. Tô louco aqui, quero saber, assim, o que você pensa dessa minha maluquice extra, vírgula, ordinária, barra, sei lá o quê? Não tem nada de maluquice, para mim faz todo sentido isso que você trouxe, né? A minha questão de fora para dentro, né? É uma questão posta, tratada em terapia há bastante tempo. E, obviamente, qualquer coisa, né? Obviamente, não óbvio, porque óbvio não existe, mas estou falando de mim para mim. Qualquer coisa vem de dentro para fora, né? Então, se eu me reconheço, eu não vou ter uma sede de reconhecimento externo. Em tese, porque o peso da pressão cultural não pode ser deixado de lado.
entende? E, enfim, volta para a questão do ordinário, está contido no extraordinário, podcast lindo que eu ouvi e chorei com a tua filha lendo, coisa mais linda aquilo, e todos somos extraordinários, e eu acredito nisso. Então, eu trago esse ordinário, extraordinário, para brincar mesmo, né? Porque e esse outro ponto que você trouxe, do momentos extraordinários, né? Eu também já tive momentos que eu falei, eu fui extraordinária, assim, eu fui extraordinária quando eu consegui passar num concurso dificílimo para o 2º grau, sem ter terminado a 8ª série. Eu fui extraordinária quando eu me reinventei, né? Saí do fundo do poço e consegui um reconhecimento, uma viagem para os Estados Unidos, fazer um curso, um troço maravilhoso, que foi o que aconteceu lá atrás, depois que eu tomei aquela advertência, né? Ô, Nara, Eu mas fui... talvez, não, desculpa, mas Diga. Não, acho diga. que essa é o exercício que, para mim, que olhando como brasileiro e com toda a culpa cristã que às vezes nos acompanha, reconhecer o merecimento das coisas é um exercício dificílimo. Eu falo por mim, já sofri muito, inclusive fiquei doente por várias vezes, por essa dificuldade de reconhecer que eu mereço, como se merecer fosse uma penalidade. E não é, né? Merecer, de novo, não é merecer pela perspectiva do outro, pode ser também, mas esse lugar eu não controlo, mas merecer por mim mesmo, dá trabalho fazer isso, porque tem uma sombra, assim, de coisas, de culpas, e de medos, e eu acho que o Reconhecendo Só fala essa questão do exercício do autoconhecimento. Quantos podcasts a gente cai nesse lugar, né? Que não acho que é um lugar comum, não, um lugar difícil. De se reconhecer, de se conhecer, para talvez eu dar nome para esse extraordinário sem culpa, sabe? Fui extraordinário, fui ali. E agora não foi. E vivo bem sendo ordinário nesse momento. Porque a gente é esse lugar, né, do sobe e desce. Tem hora que eu sou e tem hora que não sou. É por aí? Você acha que é um caminho, é um exercício que passa por essa perspectiva de se autoconhecer também? Não tem como a gente discutir questões humanas sem voltar para autoconhecimento. Isso acontece contigo nos podcasts, acontece comigo direto no trabalho, né? Quando a gente leva as discussões, e eu sempre procuro fazer isso, né? Para esse lado do comportamento, da escolha, tal, vai cair, não tem como. E é difícil pra caramba, né? Não tem nada de lugar comum mesmo. Quando a gente começa a se olhar, a descobrir as sabotagens, as sombras. Cara, é nebuloso. Já fiquei doente também. Já fiquei doente, aliás, quando eu descobri o yoga e a meditação, foi porque eu me descolei totalmente de quem eu sou, né? Eu me despreguei assim, ó, totalmente. Meu corpo tentou me avisar, vários sinais foram dados, todos, você pode imaginar, até a hora que arrebentou o elástico, e aí voltou assim, ó, tipo, a alma voltou para o corpo, literalmente, né? Mas aí é um processo que acho que você conhece um pouco também. E a gente lidar com isso traz um peso grande, porque é contínuo, é todo dia, né? Você largar, desapegar da culpa, desapegar dessa coisa, todo esse caldeirão cultural que geralmente coloca a gente num lugar de, né, assim, pequenininho, e encher o peito e falar, sou merecedora. Eu repito muito essa frase para mim, sabe? Para até entrar, meio que por osmose, bioquímica, até entrar, sou merecedora. E tá indo, tá caminhando bem, viu? Agora, uma coisa que eu queria te provocar, contra-provocar, é o seguinte: a gente se reconhecer extraordinário, ser suficiente, quando nos é exigido, ou quase que, né, é praticamente exigido, que você esteja, né, no topo da onda o tempo inteiro, sem levar um caldo, né, sem levar um caixote, como se diz no Rio, porque sou carioca, como é que eu esqueci de falar isso, mas acho que todo mundo já viu pelo meu sotaque. Viu não, ouviu. Eu acho que tem um peso que a gente se coloca ouvindo você, as redes sociais, todos esses lugares
se eu quiser me comparar e virar alguma... Porque, na verdade, a gente sabe que tudo é ficção, né? No nosso entorno. Então, se eu tiver clareza do mundo, desse mundo ficcional que eu habito, talvez seja mais fácil eu entender que as oscilações fazem parte da vida e vão fazer parte de todo mundo. A gente foi convocado com a pandemia para reconhecer, inclusive, isso, as nossas fragilidades, as vulnerabilidades, e acho que é uma oportunidade para se olhar também, além de tantas outras. Agora, o sofrimento vem porque eu acredito que é difícil para a bolsa se conhecer. Então eu fico olhando para fora, eu fico buscando na janela lá de fora onde está a resposta e não vai ter, né? E não vai ter. Eu, sei lá, trabalho com educação há um tempão. Quantas vezes empresas me procuram buscando soluções mágicas em palestras, em encontros, em workshops de 8 horas, 2 horas, para que resolva o problema do outro. Então, é um engano constante, né? Essa história da empresa está se auto-enganando também, achando que é uma solução miraculosa, assim como a gente toma, às vezes, um remédio achando que ele vai curar todos os problemas. Então, para mim, a gente está um caminho longo pela frente. Não sei como você vê isso. Bota longo nisso. Bota longo nisso. A gente, para pegar esse aspecto do universo corporativo, né? Eu vejo agora uma onda muito forte das empresas começarem a se ligar que é importante ouvir quem está dentro, dar espaço para quem está dentro criar, né? Trazer elementos novos. E aí eu estou encantada com a iniciativa que está acontecendo na empresa onde eu trabalho atualmente, de fazer oficina de colagem, oficina de composição, de trazer a arte para a hora comercial, sabe? De ir despertando os talentos das pessoas sem se prender naquele job description, naquela coisa que ela está fazendo ali. A gente é muito mais, né? Então, eu vejo, não só dentro da minha empresa, mas ao meu redor, esse movimento ganhando bastante força, o que me anima muito, né? Porque essa visão do indivíduo como um ser integral que não se subdivide, ser profissional, ser pessoal. Agora, então, escancarou na cara, né, tá, assim, ridiculamente exposto na cara de todo mundo, que não cabe, né? Que não vai rolar. E aí, quando a gente fala de... Eu gostaria muito de fazer essa conexão de autoconhecimento com o autoconhecimento individual e o autoconhecimento desse organismo que é uma empresa, né? Se o autoconhecimento de eu comigo já é um troço que eu vou e volto, vou e volto, vou e volto, para dentro, sai para fora, volta, para dentro, fora, 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 volta, sabe? Fica uma coisa de um vai e volta danado. Imagina, cara, um organismo vivo com 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 pessoas. É um troço extremamente desafiador, né? Agora, eu vou puxar um pouquinho para essa questão do valor do ordinário, que está contido no extraordinário, está posto, né? Quem é que constrói as coisas, né? No caso aqui, vou puxar de novo para a minha realidade atual do meu trabalho. Quem é que fabrica o produto? É meia dúzia de pessoas que concentram o poder e a capacidade de decisão? Ou é uma galera de base que está botando a mão no negócio? Ô, Nara, mas a gente não corre o risco aí de julgar? A gente já está julgando. Porque eu já estou separando aqui. Estou dizendo que é operação ordinário e o que não é operação extraordinária. Pelo menos é o que eu sinto aqui. É isso que você quis dizer ou não? Porque o CEO de uma empresa também é ordinário em muitas questões. Eu não tenho dúvida. Talvez ele não revele, talvez a gente não perceba, e talvez isso seja a causa das doenças e de muita dor dele, de se perceber como um ordinário. E, por outro lado, o rapaz que está lá na fábrica embalando alguma coisa, ele tem momentos muito de ser extraordinário, que pode ser dentro ou fora desse contexto do corporativo, pode ser na família, nas relações, pode ser nas ações sociais, nem sei qual o tamanho disso tudo. Tô louco aqui, queria que você tentasse ver se tem essa balança para a gente
não correr esse risco, né, de separar. Não, julguei e segreguei, mas é engraçado que você viu de uma forma, e potencialmente eu me expressei dessa forma que trouxe para você essa percepção, e eu estava pensando exatamente no contrário, do quão extraordinário é quem está fazendo aquele produto sair da linha de produção, botando a sua mãozinha lá, seja apertando um botão, seja fechando uma caixa, né? E, ao mesmo tempo, quão ordinário é aquilo, repetitivo, previsível. E quando a gente olha lá para cima, o quão extraordinário é manter uma capacidade estratégica, tomar decisões que impactam muitas vezes de milhares de pessoas, e o quão ordinário é também estar naquele lugar, e querendo ser extraordinário o tempo inteiro, sabe? Fica um negócio ali, chega perto, talvez, de um paradoxo, né? E aí a gente vai falar, eu gostaria, né, de trazer esse tempero do valor. Qual é o valor que tem? Todo mundo tem o seu valor e todo mundo tem o seu lugar. Mas por que a gente, como coletividade, como sociedade, insiste em dar os louros, as palmas, sabe, os brindes, os mimos para quem alcançou essa visibilidade, essa notoriedade? Aí veio a classificação do extraordinário por a perspectiva de alguém, né? Às vezes o próprio RH faz isso, algumas áreas que deveriam cuidar disso. Chegou o nosso momento apocalíptico agora, toquem as trombetas, vamos à vinheta. Inquietações? Muito bem, você está no Inquietações, o momento que afeta mentes e corações, e aqui tem que ser papum, 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 papum. Não é para ficar devaneando, coisas que eu já percebi que você adora, Nara, e eu também. Então o negócio é o seguinte, Nara, o que te inquieta quando o assunto é maternidade? Inquietações com a maternidade. Eu vou trazer uma palavra que me inquieta. Responsabilidade de guiar seres humanos que chegaram não faz muito tempo neste planeta. Você falou mais de uma palavra, mas tudo bem. O que te inquieta quando o assunto é Rio de Janeiro, minha carioca? Abandono. Corrupção. O que te inquieta quando o assunto é educação? Tradicionalismo. O que te inquieta quando o assunto é autoconhecimento? Sombra. E, por fim, mas não menos importante, o que te inquieta quando o assunto é Brasil? Pode falar Bolsonaro. Então, pegando esse gancho, eu vou para mais uma. O que te inquieta quando o assunto é ética, minha querida advogada de compliance? Conflitos e conflitos e conflitos de interesse. Muitas vezes, em muitos lugares. E muito bem, encerramos Inquietações. Imagino que a mente e corações de muitos de vocês está palpitando. Eu queria tanto falar, mas hoje é o dia de Nara. Sintetizando com Alê Moreno. Estamos de volta. Ô Nara, é o seguinte, você no bloco anterior, antes do Inquietações, trouxe uma questão que eu registrei aqui. E que eu queria pensar com você e tentar formular uma pergunta que é sobre esse ser humano integral. Na sua visão, como que a educação pode contribuir para essa perspectiva do ser humano integral? Como a gente pode ir se educando e se reconhecendo como um ser humano integral? E também, o que é um ser humano integral na sua visão? Um ser humano integral é mente, corpo, espírito, alma, é um todo que não se dissocia, né? E talvez eu não tenha esgotado as vertentes aqui, preciso estudar um pouco mais, mas de uma forma geral, mente, corpo, alma, né? E aí a gente vai pensar no desdobramento de sensações físicas, de sensações de reações químicas, da espiritualidade, tudo que vai girando, né, no entorno disso. Nenhuma dessas partes pode ser desconsiderada, desplugada ou olhada ou descartada, sabe? Tudo isso se integra
a gente é tudo isso ao mesmo tempo, né? E como que a educação pode contribuir reconhecendo esse ser humano integral, abrindo espaço para esse ser humano integral se colocar no mundo, né? Para demonstrar suas inquietações, sua curiosidade, e construindo as coisas, né, no seu tempo, de acordo com as suas possibilidades. E aí, assim, falei de corpo, mente e alma, mas eu acho que quando a gente pensa em educação, a questão do desenvolvimento social, né, de como criar interações sociais saudáveis desde esse pequeno grupo que é a escola. Tudo começa aí, né? Esse respeito por cada um, do jeito que é, falando de uma forma bem simples, sem tanto E é devanear. louco, Nara, porque eu tenho falado muito sobre isso e pensando como você falou do bem simples, como é difícil reconhecer o simples. Porque você está falando de coisas aqui que não são. Qual a complexidade de perceber a gente, né, nessa integralidade que você traz aqui? Mas a gente vai lá para as disciplinas, coloca, encaixa, separa as coisas, não conecta a aprendizagem com a realidade, coloca matemática separada de português e de inglês, assim como química, que a gente brincou com química, mas química tem tanta potência, mas ela está lá numa caixa de teórica, né? A teoria então a gente via na lousa escrito lá essas contas para calcular qualquer coisa que seja, uma fórmula, não importa, mas o que é isso de maneira tangível? E a química está aqui, na nossa respiração tem química, na natureza tem química, o ar que eu respiro é química, e assim vai. Há muito o que fazer. E aí, talvez, a minha questão é a seguinte, essa percepção do extraordinário e do ordinário poderia ter nascido nesse lugar também, na escola, não poderia? Porque você trouxe aqui a sua busca constante e obsessiva por 9,5, 10, até que você se deparou com uma outra realidade e que você foi colocado numa outra caixa, dos médios, e o quanto isso gerou angústia em você. Se a gente tivesse entendido, talvez desde sempre, o que é ser isso e que isso está tudo bem, teria sido melhor para você? E como é essa relação com os seus filhos hoje? Sem sombra de dúvida, teria sido muito mais suave essa transição, né? Talvez tivesse sido um choque inverso. Imagina eu crescer sendo alimentada com esse respeito às individualidades, às potências, à valorização de cada coisa, e aí chega num lugar que fala, dentro da expectativa, abaixo da expectativa, acima da expectativa. Não, peraí, mas calma, né? Eu acho que facilitaria muito se a gente crescesse, né? Se a gente se inserisse na escola e vivenciasse as coisas dentro da escola dessa maneira. Não tenho nenhuma dúvida. E daí, para você desenvolver skills, as soft skills de liderança e tal, ou você se entender especialista, você encontrar o seu lugar seria, né? Eu encontrar o meu lugar, com certeza, seria muito melhor. Eu não diria que mais fácil, mas menos doloroso, menos angustiante, isso com certeza. Como é que isso afeta a minha relação com meus filhos hoje? Com total transparência, eu estou num momento exatamente de transição, no momento de ver a escola dentro da minha casa, né? A minha filha menor não está matriculada, ela ainda não tem a obrigatoriedade. Eu falei, cara, eu não vou colocar nada, nenhum tipo de obrigação. Os dois estão em casa por opção, né, por decisão nossa, também é uma opção, mas enfim. E para o Arthur, que foi alfabetizado online na pedagogia tradicional, assim, foi uma sessão de não para mim, sabe? Não, do tipo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, e eu estou agora literalmente no momento de pesquisar outras alternativas para criar essa outra realidade desde essa tenra idade, né, para que ele tenha outras opções diferentes da que eu tive quando a gente pensa nessa vivência, no respeito ao ser integral, né, no centramento à pessoa. Então, eu quero e vou proporcionar
isso para ele. E pelo que eu tô sacando, ele vai se encaixar muito melhor. Ah, que delícia ouvir isso. Equilibrando. Com Fred Barão. Olá, queridas, olá, queridos. Uma vez que equilíbrio é movimento, nada melhor do que gerar esse movimento com boas perguntas, com boas reflexões que podem nos levar a algum lugar, sem a pretensão de lacrar, mas com um desejo muito grande de ampliar, para trazer, quem sabe, um real bem-estar. Hoje, gostaria de trazer para a nossa conversa a régua. Não me refiro ao material escolar, mas sim a régua que me diz se estou dando conta dos desafios, dentro das minhas possibilidades e recursos. A régua que me avalia quando coloco a cabeça no travesseiro ou em inúmeras situações ao longo do meu dia. Há quanto tempo você não chama essa régua para uma conversa, para uma revisão, para um check-up geral? Por exemplo, verificar a procedência. Essa régua é realmente minha ou vem de imposições que não fazem mais sentido para mim, assim como uma roupa que não me serve mais? Checar também a data de validade. Quem sabe alguns critérios de avaliação já expiraram e precisam dar espaço para o novo. Ao que eu busco hoje, ao que eu vejo sentido hoje, depois que tantas linhas já foram traçadas em cima dessa minha régua. Olhar também com carinho para o alinhamento. A minha régua espelha a minha visão de mundo atual, meus propósitos e intenções mais íntimas, assim como regula, inspira e estimula que eu seja o ser humano que este mundo e sociedade tanto precisam nos dias atuais. E, finalmente, quem sabe fazer uma bela revisão no balanceamento? Será que eu estou considerando a todos com o mesmo grau de criticidade nesta régua? Assim como o mesmo nível de generosidade e compaixão? Não ter clareza desta nossa régua e mantê-la longe dos nossos propósitos e coração são grandes fontes de infelicidade e desequilíbrio. Eu te convido a olhar para essa sua régua e verificar se ela espelha quem você deseja ser no aqui e agora. Somos seres críticos e é urgente sabermos se a nossa régua está construindo mais muros ou pontes com aquele que realmente somos, assim como aquelas pessoas que nos rodeiam. Eu te desejo sucesso. Equilibrando. Com Fred Barão. Ô Nara, como você sai desse programa e como as pessoas te encontram, como elas te acham? Eu saio desse programa muito feliz, muito realizado. Sempre quis participar de um podcast. Eu admiro você pra caramba, toda a tua construção, a síntese, a equipe inteira. Eu tenho uma verdadeira paixão por vocês, que é uma paixão recente, mas muito intensa. As pessoas me acham no Instagram Narayana78, @Narayana78. Me chama lá, tá fechado, mas se você for legal, eu vou te autorizar. E no LinkedIn é aberto, então não precisa de autorização, tá lá, tá público. Vocês me encontram como Narayana com I. Acho que só de vocês digitarem Narayana com I, vocês já vão me encontrar. Mas a Narayana Lessa, tô lá, adoro trocar ideia, adoro um devaneio, um bate-papo legal. Eu deixarei todos esses descritivos aqui no YouTube também, no Instagram, no IGTV, no Spotify, onde vocês procurarem Narayana, esse podcast vocês encontrarão esta mulher encantadora. Narayana, você bem sabe que todo mundo aqui, quando sai, tem direito a pedir uma música. Que música você pede que ilustra o nosso bate-papo? Já sei. É uma música do Fala Mansa,
porque hoje eu e os meus filhos tomamos banho de chuva. E foi lindo demais. Eu não sei se o nome da música é Chuva, mas ele canta assim: chuva, peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Para quem gostou desse programa, siga a gente no Síntese DH aqui no YouTube, também no IGTV, no nosso canal do Instagram, Síntese _Educacão, no Spotify, LinkedIn. Estamos em todas as redes. Facebook, Zuckerberg fica muito feliz com a gente, que estamos postando em vários lugares. Você pode compartilhar com seus amigos essa prosa deliciosa que estive hoje com Nara. Aprendi pra burro. Fazia tempo que eu não batia um papo tão bom e tão legal. Adorei. Os outros sentiram inveja dessa nossa conversa, quem já foi entrevistado. Mas esse é problema deles, não meu. Porque nós dois, Narayana, nós somos extraordinários. E até o próximo programa. Sei que não sou um garoto comum. É claro que faço coisas comuns. Ando de bicicleta, tomo sorvete e jogo bola. Só não tenho uma aparência comum. Não sou como as outras crianças. Minha mãe diz que sou único, extraordinário. Minha cachorrinha Daisy concorda com ela. Mas as pessoas não veem que sou extraordinário. Elas só veem que meu rosto é diferente. Às vezes as pessoas ficam me encarando, apontam, riem, até dizem coisas cruéis pelas minhas costas. E eu ouço tudo. Eu fico triste, a Daisy também fica triste, que quando isso acontece, eu ponho meu capacete, o da Daisy também. E aí, decolar, subir, subimos pelas nuvens. Cruzamos a galáxia até chegarmos a Plutão, e lá reencontramos velhos amigos. De longe a Terra parece tão pequena, não vejo ninguém, mas sei que as pessoas estão lá. Bilhões de pessoas, de todas as cores, gente que anda e fala diferente, gente com aparência diferente, como eu. A Terra é muito grande, cabe todo tipo de gente. Sei que não posso mudar meu rosto, mas talvez, quem sabe, as pessoas mudem a forma como me veem, porque se me olharem de outra forma, vão ver que sou extraordinário, e elas vão ver que são também extraordinárias. Somos todos extraordinários. Um olhar gentil enxerga o que há de mais extraordinário. Sintetizando com Alê Moreno.